Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá a todos vocês que acompanham o Portal Tempo, a FM O Tempo, nossas redes sociais. Sou Ricardo Corrêa, editor de O Tempo em Brasília. Estou ao lado do Renato Alves, jornalista de O Tempo em Brasília, para conversar com o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que nos recebe no gabinete. Ministro, muito obrigado por nos receber. Olha, é um prazer enorme receber vocês do Tempo e estou à disposição. Ministro, o Supremo Tribunal Federal tem pela frente um grande desafio, que é julgar todos esses casos aí do 8 de janeiro. Né? Foram quase 1.400 denúncias da Procuradoria-Geral da República, houve já a aceitação da denúncia em grande parte delas, através do plenário virtual, mas agora vem a fase mais difícil, que é, né, a instrução toda do processo. É possível ao Supremo Tribunal Federal fazer tudo desse processo sem precisar de algum tipo de parceria com outros tribunais ou descentralizando algumas coisas para outras instâncias? Vamos aguardar como se comportará o nosso relator desses processos, o ministro Alexandre de Moraes, que, como todos sabem, tem grande experiência no processo penal, ex-promotor que foi e tem toda essa vivência. Nós já temos alguma possibilidade de cooperação, podemos delegar a instrução a instâncias ordinárias, podemos fazer isso, como também podemos ter juízos auxiliares que possam complementar essas atividades, de modo que isso terá que ser olhado com cuidado, mas certamente haverá devida instrução e muita coisa, e eu imagino que já está nas denúncias, por exemplo, a participação dessas pessoas, especialmente os vídeos, filmes que vocês mesmos divulgaram. Nós vamos ter aí certamente um arsenal de informações que contribuem para uma boa instrução desse processo. Ô ministro, então, a gente está falando dos quase 1.400 que foram as pessoas presas aqui no dia 8 de janeiro. Mas o senhor acha que, julgando esses 1.400, o caso está encerrado ou não? Tem que avançar, ainda há outras pessoas que devem ser investigadas? Até para que não aconteça novamente. Eu percebo que ainda há investigações em curso. No momento em que nós estamos falando, certamente as investigações estão mais avançadas. E como vocês certamente estão, ou está implícita na pergunta, como vocês estão informados, certamente ainda a gente não sabe, ou não sabe muito sobre os financiadores, porque isto começa logo em novembro e se projeta no tempo até 8 de janeiro. E isto foi financiado. Aqui em Brasília, na frente do quartel-general, nós tínhamos até um tipo de casa de massagem, nós tínhamos hot dogs, nós tínhamos situações as mais esdrúxulas, estranhas. Não é? Que não surgiram do nada. Assim. Não surgiram do nada. E certamente isso não se deu por geração espontânea. Isso foi financiado. Os ônibus que conduziram essas pessoas até aqui também receberam pagamentos, né? Financiamento, certamente tem contratos. Tudo isso precisa ser olhado com muito cuidado para responsabilizar essas pessoas e evitar, como vocês dizem, que isso venha a se repetir. Acho importante que isso seja discutido. E até aqui tenho a impressão de que ainda não se focou, acho que as denúncias não focam nesses, vamos chamar assim, mandantes, né, nesses financiadores que estimularam esse tipo de prática lamentável. Agora, ministro, o senhor recentemente, na entrevista à Roda Viva, falava sobre o 7 de setembro de 2021, dizendo, olha, em determinado momento eu chego a temer mais pelo 7 de setembro de 2021, que é aquele momento em que os caminhões poderiam descer ali para o Supremo Tribunal Federal, do que propriamente do 8 de janeiro. Com o agravante que no 7 de setembro de 2021 o presidente era um apoiador daquele movimento e que se houvesse ali uma GLO ou algo assim, era ele quem poderia ter a autonomia para, naquele momento ali, se ele quisesse decretar. O que fez com que o 7 de setembro de 2021 não se transformasse no 8 de janeiro ou não fosse pior do que o 8 de janeiro? A gente está no campo das conjecturas, mas só para uma explicitação. Eu não acho que o 8 de janeiro foi mais grave do que, ou menos grave do que o
o 7 de setembro. Não entendo assim. Eu acho que aquele momento talvez tenha sido um momento crucial em que nós vimos riscos de se fazer aquilo que depois veio a se fazer no 8 de janeiro. Como depois tivemos o 7 de setembro de 2022, também com características muito assemelhadas. Mas eu tinha acompanhado o 7 de setembro de 2021 e conversei durante todo o tempo com o ministro Alexandre, com o ministro Fux, que estava na presidência, com o Gustavo Rocha, aqui da Casa Civil do Distrito Federal, e em um dado momento, se vocês olharem os registros, os caminhões avançaram para além daquele limite que tinha sido imposto. Então, na noite, né? Ainda na noite anterior. E veja, caminhões aqui embaixo poderiam provocar, não é, uma hecatombe, um desastre enorme. Então, eu fico com a impressão hoje, mas isso está no campo das conjecturas, que de alguma forma, no governo, na estrutura do governo, no CORA, ali no centro, havia essa expectativa de se instalar um caos institucional e aí, então, vamos ter que lançar mão da GLO, quer dizer, uma desordem autocausada, porque era o presidente comandando todo esse fenômeno, não é? E depois se diz, agora eu não consigo segurar a turba e preciso das Forças Armadas. E aí, Deus sabe o que poderia acontecer. Então, nesse sentido, que me parece que isso já vinha sendo gestado lá atrás. Era no mínimo um ensaio. Um ensaio, alguma coisa para saber quanto de domínio se tinha em relação a essa turba. E a gente viu que essas pessoas eram capazes de fazer as coisas que nós vimos no 8 de janeiro. Então, isso me parece extremamente grave, independentemente do debate sobre a responsabilidade jurídica do presidente da República, que segue o processo, é inequívoca a responsabilidade política dele, né, em relação a isso. Ele insuflava essas pessoas, jogava essas pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, isso é visível e inegável. Então, no campo da conjectura ainda, ministro, a gente teve o 7 de setembro e teve o 8 de janeiro. Foi muito tênue ali a linha para que esse golpe de Estado, ou a tentativa de golpe de Estado, vingasse. Ou o senhor acha que não? E nesse momento, se houve naquele dia 8, ou no dia lá no 7 de setembro, houve uma conversa entre vocês, ministros do STF, sobre algum plano de evacuação do dia STF? Seguinte, né? Ou no dia seguinte, ou naquele dia. Isso no 7 de setembro? Ou no 7 de setembro, ou também no 8 de janeiro, que eles chegaram a invadir, né, e quebrar o coisa. 8 de janeiro eu nem estava aqui. Recebi as comunicações e comecei. Eu estava já em Lisboa, já era o período de férias, eu voltei para ver todo esse estado de coisas. E acho que todos foram, de alguma forma, surpreendidos. Acho que não havia um plano. Não havia plano e não havia pessoas, a não ser a presidente, que estava em Brasília. Eu não vejo que tivéssemos um plano de evacuação. Eu acho que nos dois 7 de setembro nós tivemos apoio, inclusive dos militares, e algum controle da polícia militar. O que faltou agora no 8 de janeiro, né? Como nós vimos, tanto é que é um fato que está sendo investigado, até sobre a responsabilidade do próprio secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tinha sido até, nos dias anteriores, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, eu não acho que nós esperássemos uma invasão, e nem desejávamos ter planos, porque, obviamente, não se cogitava disso. Mas havia um certo respaldo do próprio batalhão da Guarda Presidencial, havia articulações nesse sentido para evitar, talvez, um mal maior. Estou falando dos dois 7 de setembro, né? Então, eu acho que a própria Polícia Militar, com seus problemas, mas ela foi, naquele momento, mais efetiva do que se demonstrou agora no 8 de janeiro. Mas quando o senhor estava lá em Portugal e ficou sabendo da dimensão do que estava acontecendo aqui em Brasília, o senhor cogitou até da possibilidade de não vai dar para eu voltar agora?
Não cogitei disso. Na verdade, decidi imediatamente voltar. Tanto é que eu estava almoçando com um professor que é muito amigo do Brasil, o professor Nuno Pissarra, que hoje é juiz da Corte Europeia em Luxemburgo. E nós comentávamos exatamente que a transição tinha sido pacífica, o 1º de janeiro, a posse e tudo isso. E em seguida me veio a notícia do que tinha ocorrido e de toda essa destruição que se tinha cometido contra 3 instituições, o Congresso, a Presidência da República, o Palácio do Planalto, e contra o Supremo Tribunal Federal. E fiquei, de fato, muito tocado e decidi voltar em seguida. Eu não cogitei, eu acho que, a rigor, pode ter sido uma tentativa de criar o caos institucional e talvez dar curso àquela ideia de fazer uma GLO e, a partir daí, perpetrar-se algum tipo de tumulto, mas não vejo que mesmo setores importantes das Forças Armadas tivessem apoiado essa aventura. Na verdade, não há ambiente para isso, a não ser na cabeça de aí um grupo de fanáticos. Não há ambiente no país e não há ambiente no plano internacional para esse tipo de quartelada, que era o que se pensava. Veja que a gente não pode esquecer que antes do 8 de janeiro, nós tivemos, por exemplo, a paralisação de rodovias no meu estado mesmo, no estado do Mato Grosso. E depois se verificou que não era uma greve de caminhoneiros, era uma greve de patrões. Patrões que tinham sido concitados, talvez até por Brasília, para colocar caminhões na estrada. Tanto é que a gente brincou até, quando a gente falava com o próprio Ministério da Justiça, durante aquele momento, eles diziam, a gente só resolve isso com GLO. Portanto, sempre o plano da GLO. E aí, nós até citávamos o exemplo da torcida do Galo, lá em Minas, que interrompeu uma barricada, né, a tal galocura, né, e que fez... Então, dissemos, se a galocura consegue fazer, por que a Polícia Rodoviária Federal não faz? A Polícia Rodoviária, nós vimos, teve uma atuação também de todo deplorável, inclusive no segundo turno das eleições, fazendo aquelas blitz seletivas, especialmente no Nordeste, o que está sendo alvo de investigação hoje, né? Tentar afetar o resultado, o que é lamentável. Veja que nós temos tido, ao longo desses anos todos, estamos para celebrar 35 anos da Constituição de 88, agora em 5 de outubro. Veja, temos tido alternância do poder, né? Ganha uma força, ganha outra, mas a vida segue, né? A gente perde a eleição, os grupos que perdem, e vai para casa, chora um pouco, né? E depois volta para disputar já a eleição municipal, que se dá daí a 2 anos. Assim tem sido a vida entre nós. Essa gente quis mudar essa crônica da história, inventando algo que nós sabemos que foi inventado, que é a fraude na urna eletrônica. Se fosse voto contado em papel, também diriam que tem fraude. Nos Estados Unidos nós vimos isso. Trump disse, lá era voto escrito, de papel. E Trump pedia a um secretário de Justiça de um estado, isso está gravado, que arranjasse uns votos para ele. Aqui isso seria impossível, porque não tem governador e não tem secretário de Estado, de Justiça, mandando no processo eleitoral, porque isso tudo é feito entre nós pela Justiça Eleitoral. Agora, ministro, na eleição, além desse episódio do dia da eleição, houve durante o processo eleitoral uma série de polêmicas relacionadas o senhor mesmo falou recentemente sobre a PEC Kamikaze, aquelas decisões que eram puramente eleitoreiras, mas que interferiram no processo eleitoral, e o senhor mesmo disse nessa entrevista ao Roda Viva o quanto para o Supremo Tribunal Federal seria difícil naquele momento tomar uma decisão impedindo que aquilo acontecesse, porque talvez fosse até aquilo mesmo que o ex-presidente gostaria naquele momento. Mas o senhor disse também que para evitar que isso aconteça de novo vai ter que haver respostas em algum momento. Com certeza, eu acho que nós temos que discutir isso. Vocês imaginam, certamente ninguém em sã consciência é contra uma decisão substancial da chamada PEC Kamikaze. Quem deu esse nome, inclusive, inicialmente, depois passou a apoiá-la,
Portanto, quando ele chamou com esse nome, salvo engano, foi o ministro Guedes. Isso, disse, foi, exatamente. No primeiro momento. Exatamente porque ele entendia que era uma PEC suicida. Que ela foi usada, ela era uma PEC do parlamento, depois foi utilizada por eles para... Isso. Essa PEC, a rigor, ela viabiliza o pagamento dos R$600 para as pessoas hipercarentes que estavam naquela situação de penúria. Como ficar contra isso? Né? Só que isso já poderia ter sido decidido lá atrás, até em termos orçamentários. Mas se decide na 1/10 hora e dentro já do período mais próximo das eleições, né, emparedam o Supremo. Ou aquela outra decisão que está até aqui comigo, está na minha relatoria, e nós estamos chegando agora a um acordo para compensar os estados e municípios, a propósito da redução dos combustíveis. Também algo artificioso naquele momento. Agora, quem vai ficar contra a redução do preço dos combustíveis, quando todos nós somos dependentes, né, até mesmo quem não tem carro sente isso no bolso, porque contrata um táxi ou Uber, né, e precisa de ter uma solução mais econômica, mais barata. Portanto, veja que nós fomos todos emparedados. E no Congresso, dá para ver que o próprio PT votou a favor. Votou a favor dessas medidas todas. Portanto, criou-se uma situação realmente muito anômala naquele quadro. Mas quando o senhor fala de respostas que precisam ser dadas, isso pode se dar, eventualmente, no TSE, inelegibilidade? Isso, certamente isso deve estar no bojo desse debate no TSE. Não estou ao detalhe sobre esse tipo de questão, mas certamente essa é uma possível resposta. E também dizer, em determinados casos, que determinadas mudanças são inconstitucionais, ainda que não tenha efeito para essas eleições, mas tenha para outras. Porque daqui a pouco nós vamos estar entrando no período eleitoral municipal, né? Eleições no próximo ano. E se isso não é bem definido, daqui a pouco se estimulam essas medidas aventureiras. Então é preciso que a gente tenha bastante atenção para com essa situação. Realmente nós vivemos um período bastante delicado e precisamos estar atentos. E o senhor vê o fim desse período delicado? Porque houve uma transição de governo, mas o fato é que o Brasil continua aí dividido, com ataques a instituições, né? Muita gente hoje considera, se pudesse escolher, que ele gostaria de fechar o Supremo, fechar o Congresso Nacional. O senhor vislumbra um futuro? Acho que sim, acho que a gente precisa de paciência. Já tivemos momentos piores. Todos os domingos nós tínhamos um discurso do presidente xingando o Supremo Tribunal Federal. Isso fez com que os seus seguidores entendessem que nós éramos os capetas com vestes, com toga. Não é? Esse é o entendimento de pessoas que aderiram, infelizmente, inclusive, a essa baderna que se viu. Veja vocês, nós tivemos uma atuação que eu reputo uma das mais marcantes da história do judiciário mundial na pandemia, se nós formos olhar tudo o que ocorreu. Atuamos, quando o governo se mostrou vacilante, intencionalmente vacilante, o governo federal se mostrou intencionalmente vacilante para não atender às demandas de intervenção, isolamento social e outras medidas. Quando nós não tínhamos vacina, o governo oferecia às pessoas o quê? Cloroquina, né? Ou ivermectina. E nós tivemos que atender aos pedidos de estados e municípios, que eram os verdadeiros responsáveis por hospitais, pelos atendimentos gerais, dizendo o quê? Que o SUS é um sistema integrado e que, se a União não estivesse presente, estados e municípios poderiam adotar essas medidas. Até hoje, se você sair aqui na rua e perguntar a um adepto do governo anterior o que ele pensa do Supremo, ele vai dizer: o governo tinha um plano, sim, mas atrapalhou. O Supremo atrapalhou a implementação do seu plano. Veja, com tudo isso, nós chegamos a 700 mil mortos. Com todas essas ações nas quais nós fomos muito proativos, chegamos a 700 mil mortos, o que é um dos índices mais altos se nós considerarmos
a população mundial em geral. Teríamos ultrapassado isso facilmente, não fora a ação do Supremo. Veja, tem se esquecido que o Supremo determinou o início do plano de imunização, a vacinação, porque o governo era recalcitrante. Nem quero entrar nesses episódios da CPI, das vacinas e tal, mas veja, o governo era recalcitrante na compra de vacinas quando as vacinas já existiam. Desconfiava de quanto elas funcionavam, diriam que chegar a dizer que não ia comprar. Chegou em relação à Pfizer a dizer que não tinha segurança jurídica, porque a Pfizer impusera um acordo, no acordo, que tivesse como foro um juizado ou uma sede de arbitragem em Nova York. Bem, mas se essa condição era imposta a todos os países, qual era a diferença? Como que nós vamos deixar de comprar por conta disso? Não é? Era uma opção dilatória para ganhar tempo e, veja, não ter uma vacina que todos diziam que era efetiva. Portanto, agora isso não é visto, pasmem, pela população. A população não vê, não vislumbra esse papel exercido pelo Supremo Tribunal Federal. A parte beneficiada, e que certamente é mais racional, nos apoia, ela é silenciosa. E a outra é barulhenta contra. Então a gente vive uma encruzilhada. Vivemos, de alguma forma, esse espaço. Aqueles que são... Quer dizer, a população, em geral, foi beneficiada, não é, pelas decisões do Supremo. Mas aqueles que, de fato, são simpatizantes, vamos chamar assim, de um padrão de maior racionalidade, eles, em princípio, não vão à rua nos defender. E os outros estão todo dia aí nos achincalhando. Inclusive esses que vieram. Agora, de uma semana para cá, o senhor virou um alvo de um deputado federal específico, que ele está alimentando isso. Inclusive, ele foi ao Twitter hoje, de novo. Deltan Dallagnol, né? Deltan Dallagnol. E eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, porque ele chegou chegou a dizer que agora os corruptos e também Gilmar Mendes, Aécio Neves estão felizes. O senhor pretende alguma ação? É um ataque muito direto. Ou pretende que a PGR faça? Não, vamos aguardar isso com muita tranquilidade. Vocês sabem que eu não tenho interferência alguma numa decisão tomada por unanimidade pelo TSE, com pessoas de origens tão diversas como vocês viram, inclusive 3 pessoas que foram indicadas pelo governo Bolsonaro, que eu suponho que está na base de apoio, ou o deputado estava integrando a base de apoio, né, integrando a própria oposição. Eu achei muita graça daquela foto que foi divulgada, em que o Deltan Dallagnol está acompanhado de vários parlamentares e tal, inclusive o Eduardo Bolsonaro, né, que já tinha defendido o fechamento do Supremo no passado, né, esse que o Mourão chamou de Dudu Bananinha, né. E aí eu achei graça daquela foto e disse, está faltando alguém naquela foto. Faltou Daniel Silveira, faltou Roberto Jefferson, né? Mas Sérgio Moro também não estava, né? Pois também, né? É interessante, né? Naquele momento, o que se diz é que ele estava conversando com o ministro Alexandre de Moraes, por isso. Ele tinha um motivo importante para lá não estar. Veja, muito curioso isso, né? Mas faltou gente nessa foto, né? Agora o senhor, quando estávamos aguardando o senhor ali na antessala, eu estava vendo uma entrevista do senhor ali, um jornal que está num quadro ali, de 26 de maio de 2002, quando o senhor tinha sido escolhido para ser ministro do Supremo, o senhor falava lá sobre o Ministério Público, que era preciso acabar com a política partidária no Ministério Público, né? É o mesmo problema daquela época, é um problema pior do que daquela época, na visão do senhor? Eu tenho a impressão que chegou um momento, nessa fase agora, em que o Ministério Público viveu quase que um fenômeno de, vamos chamar assim, de um modelo do medievo, das fragmentações puras, e como se nós estivéssemos vivendo um momento de autonomização de vários setores, não é? E de verdadeira acefalia, não é? O próprio procurador-geral tinha lá pouca influência e esses setores viviam isso. Acho que esse quadro é mais gravoso do que aquele que nós vivemos no passado, em que também havia um tipo de cooptação. O Ministério Público... E o senhor é um ex-membro do Ministério Público, sabe? Atuava, em consonância
com grupamentos de oposição. Isso eu tinha vivido isso no governo Fernando Henrique Cardoso, de maneira notória. Nós nunca perdemos a fleuma, mantivemos sempre a nossa posição, chamávamos atenção para os abusos, mas era notório. Hoje vocês não falam mais de um procurador que atuava todo dia, que é o Luiz Francisco, mas que era um aliado importante da oposição naquele momento, e depois ele desapareceu. Sumiu. Falávamos dele hoje, inclusive. Isso. Então, havia esse tipo de situação, mas havia alguma coisa estruturada na Procuradoria-Geral, com os subprocuradores, e isso era visível. Eu acho que agora ocorreu essa fragmentação. Vejam vocês, até um procurador mineiro, mas que teve uma atuação desastrosa, certamente merece o título do pior procurador-geral da história do Brasil, que é Rodrigo Janot, não é? Um irresponsável colocado à frente da Procuradoria-Geral. Como que ele iria comandar essa instituição? E isso produziu essa feudalização. Cada local tinha as suas perspectivas. Também o judiciário aqui não está isento de responsabilidade. Eu tenho dito isso. A Justiça Federal teria que fazer uma revisita de toda essa temática. Porque essa feudalização que ocorreu, por exemplo, no Paraná, era um consórcio, Moro e Deltan Dallagnol. É só vocês visitarem a Vaza Jato e verem como as ações eram combinadas. Até as denúncias que eram oferecidas eram submetidas ao Moro antes. Moro fazia recomendações sobre pessoas que deveriam ser ouvidas. Então, veja, é uma fragmentação. Mas isso teve reprodução no Brasil. O caso do Rio de Janeiro, da 7ª Vara, onde atuava Bretas, também tinha um consórcio com os membros do Ministério Público, um tal de Elage, e aparecem algumas figuras menos visíveis, mas aparece isso. Portanto, a rigor, o Brasil saltou uma fogueira. E vejam, eram práticas totalitárias. Essa gente prendia pessoas para que elas delatassem, soltavam-nas quando elas aceitavam a delatar. Agora, como que a gente vai acreditar hoje na firmeza, na consistência dessas delações? Isso aparece agora nessa obra do Emílio Odebrecht sobre aquele período. Acho até que se tem que discutir. Veja, uma empresa como a Odebrecht faz uma brutal delação com 70 pessoas. Hoje se diz que muitas daquelas pessoas, na verdade, aceitaram uma bolsa de 20 milhões para delatar, mas muitas delas não sabiam absolutamente nada do que se passava. Portanto, acabaram sendo induzidos a participar daquilo, fizeram um cálculo de custo-benefício, considerando que a empresa rumava para a inviabilidade econômica, portanto, vamos sair e vamos levar algum dinheiro. Hoje, o que se fala é que muitas dessas delações são absolutamente imprestáveis. Há muitos pedidos da própria Polícia Federal para cancelar os benefícios que foram garantidos a essas pessoas. Então, é preciso olhar. É um período realmente obscuro da nossa vida. Falhamos muitos em relação a essa temática. E, obviamente, nós precisamos... Eu acho até que a gente precisa aprofundar isso. A tal República de Curitiba tem porões. E nesses porões moram muitos cadáveres e esqueletos. Eu acho que a obrigação do Judiciário Federal, é aprofundar-se sobre isso. E discutir isso para que, de novo, isso não mais se repita. Além do que, nós devemos organizar a fuga para frente. O que é? Já está aprovado pelo Congresso, e está aqui parado há 3 anos com o ministro Fux, o tal juiz de garantias. Não pode haver essa mistura do juiz que cuida da investigação com o juiz que vai julgar o processo. É preciso que isso seja encerrado. É um momento, acho que a gente tem um momento de encerrar esse quadro. Ministro, só para a gente deixar claro, quando o senhor fala da questão da Vaza Jato e da Lava Jato, da gente fazer um pente fino, né, viver essa história, da parte jurídica, para a gente deixar bem claro, o senhor defende que aquelas pessoas que investigaram, integraram a força-tarefa da Lava Jato, precisam ser investigadas. Acho que sim.
Acho que sim. Se serão punidas ou não, não interessa. Vamos saber o que ocorreu. Porque a toda hora aparecem informações que... Uma do Tacla Duran, que veio... Pois isso. E veja, que consegue apoio lá no TRF da 4ª Região para impedir que ele seja ouvido lá. Quando eu acho que o próprio Congresso deveria ter interesse em ouvi-lo, não é? Eu percebi ao longo desses anos que o Brasil produziu um combatente da corrupção que tem um vício grave. Gosta muito de dinheiro. O senhor está falando do Sérgio Moro? Estou falando de todos. Veja... do fundo, daquele fundo... O tal fundo da tal Fundação Dallagnol, que foi inclusive chancelado pela juíza Gabriela Hart. Aquilo era uma quantia de 2,5 bi. Disso que nós estamos falando. Ali, alguns penduricalhos, pequenos penduricalhos. O Carvalhosa, por exemplo, que era um grande combatente de corrupção, receberia para os seus clientes uma quantia talvez de 300 milhões de reais. Eles pagariam para ele. Veja que tudo era muito singular, né, nesse contexto. E veja que a procuradora-geral, Raquel Dodge, não teve força para cancelar aquele acordo e aquele fundo. Veio aqui. Quem deu a liminar? O ministro Alexandre de Moraes, numa DPF. A procuradora veio com uma ação especial. E isto foi cancelado e se mandou esse dinheiro para combate à pandemia. Mas esse dinheiro, e aí aparece na Vaza Jato, seria utilizado, aparece Deltan dizendo, nós vamos nos pagar, vamos pagar palestras e vamos fazer combate à corrupção. Portanto, a fundação se dedicaria a isso. O que era isto? Era um fundo de caráter eleitoral e patrimonializado. Eles próprios se pagariam nisto. Aqui no Distrito Federal, a tal Operação Greenfield, que abarcou a JBS, envolvia a JBS, aqui também se pensou num fundo, isso o doutor Aras estava me falando, de alguma coisa com essa equivalência. 2,5 bi, alguma coisa como esse valor. E veja, a FGV foi representada por Joaquim Falcão, a Transparência Internacional, por um Bruno Dital, e todos estavam trabalhando e conversando sobre a organização deste fundo, para a mesma finalidade da Fundação Dallagnol. Veja que essa gente gosta muito de dinheiro. Estavam pegando o dinheiro que eles diziam que estava retornando do combate à corrupção para se adonarem dele. Moro praticamente inventa a Álvares e Marçal no Brasil. Era uma empresa que não tinha relevância no Brasil. Mas, com aquele revólver de dó do modelo americano, eram sempre ex-funcionários de governo americano que estavam agora prestando serviço. E vêm para cá. E passam a prestar serviço, inclusive, de gestão judicial, administradores judiciais das empresas que agora quebraram, estavam em estado falimentar. Ela passa a receber milhões dessas empresas, Álvares e Marçal. E depois, quando o Moro sai do governo, vai se empregar onde? Na Álvares e Marçal. Uma pergunta que vocês podem fazer. Como que Moro, o juiz, trataria o Moro funcionário da Álvares e Marçal? Ele não diria que era um caso de corrupção? Ou no, mesmo, tantos outros que ele disse. ou no mínimo incompatível, né? Sim. Veja que nós estamos... Foi se empregar nos Estados Unidos a partir do fato de que ele tinha empregado a empresa no Brasil. Agora, ministro, o nosso prazo até se encerrou, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor sobre duas críticas que são muito comuns aí nesses críticos do Supremo, que é o de que cabe muita coisa nos inquéritos das milícias digitais e das fake news, e de que às vezes o Supremo Tribunal Federal legisla. Como é que o senhor rapidamente avalia essas duas críticas que são feitas ao Supremo? Bem, em relação ao inquérito das fake news, eu reputo que foi uma leitura inteligente politicamente, em termos de política judicial, do Supremo Tribunal Federal, naquele momento específico.
Muita gente diz, esse inquérito deveria ter sido pedido ao Ministério Público. Essas pessoas só esquecem que os ataques que se faziam inicialmente ao Supremo Tribunal Federal vinham do próprio Ministério Público. Era muito difícil fazer esse tipo de controle, por isso que o Supremo instalou esse inquérito e o fez bem. E foi um elemento importante, porque, veja, logo em seguida ele passa a ser atacado pelo governo, até pelo presidente Bolsonaro, que também é um governo que monta, como vocês sabem, o gabinete do ódio. Então, me parece que se nós não vivemos um descarrilhamento antes, nós não vivemos por conta do inquérito das fake news. Hoje segue normal, já tem os desdobramentos, muitas matérias já estão na primeira instância, não vejo aqui nenhum problema, e nós nos calcamos estritamente num documento, o Regimento Interno do Supremo, artigo 43, que é, inclusive, anterior à Constituição. E, por ser anterior à Constituição, tem força de lei. Então, em relação a isto, é natural que se dê essa resposta. E se amanhã, eventualmente, alguém quiser criticar, e tem havido muitas impugnações, nós vamos decidir isso colegiadamente de maneira responsável. Não há nenhum problema em relação a isso, e eu acho que até aqui o inquérito tem sido bem conduzido. Acho que foi até uma felicidade histórica a decisão do ministro Toffoli de instaurar esse inquérito e de confiar a relatoria ao ministro Alexandre de Moraes. Em relação aos exageros, o Supremo legisla, vocês acabaram de entrar no tribunal. Vocês não veem uma banca lá na frente pedindo causas para o Supremo. Em geral, essas causas são trazidas. Muitas vezes pelos próprios parlamentares. Pelos próprios parlamentares, partidos políticos que não concordam com uma decisão e trazem para o tribunal. Um sistema que é muito aberto, né, e que é difícil de fechar, a não ser que nós consigamos reduzir o número de partidos. E muitas vezes se reclama de falta de legislação ou da omissão inconstitucional. Portanto, o que se pede ao tribunal é uma interpretação construtiva, como aconteceu na questão da greve dos servidores públicos, que não tinha legislação nem parâmetros, ou mesmo no caso da homofobia, em que se reclamou tanto que o Congresso não deliberava sobre isso e que havia um bloqueio no processo decisório. Então, são coisas que nós precisamos considerar. Claro, nós temos que estar atentos para não cometermos abusos de índole nenhuma. Não é dado a um tribunal que tem que zelar pela Constituição cometer abusos. E nós não estamos animados com esse espírito. Pelo contrário, nós queremos dialogar com a doutrina constitucional, nós queremos ser atentos às regras constitucionais, mas precisamos também que o tribunal seja respeitado e tratado de maneira digna, o que não ocorreu necessariamente nesses últimos 4 anos. Ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, muito obrigado por nos receber. Renato e Ricardo, eu agradeço enormemente a visita de vocês e estou sempre à disposição de outro tempo. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Um abraço para vocês e até mais.